Se na família Deus está, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Bom dia, irmãos. Hoje é dia 10 de maio de 2020 e nesta manhã quero dar um destaque especial nesta abertura para a questão do Dia das Mamães. O Dia das Mamães é algo que impacta a sociedade hoje e queria lançar um desafio para os filhos, para as filhas que têm suas mamães ainda, e nesse sentido algo que pode ser importante, né, é a música, né? A música desta vida, da parte de um filho, de uma filha, que por tão diferentes maneiras pode trazer a alegria. Em um louvor antigo, o louvor dizia: deve Cristo só levar a cruz e livre toda a gente ficar? Não, cruzes há para todos nós, uma eu devo suportar. Então, há mamães que, nos seus encaminhamentos, nas diferentes idades, por cada filho, por cada filha, tem os seus desafios de estar, de alguma forma, operacionalizando as condições para que esse filho, essa filha, chegue a um bom termo de vida. Para quem não tem suas mamães, eu creio que é só olhar para o que elas foram. Isso já traz uma alegria sem igual. Nosso texto, considerando aí que é um mês da família, mês do lar, está lá em Gênesis capítulo 18, versos 22 a 33. Gênesis 18, 22 a 33. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. A palavra diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse:
destruirás o justo com o ímpio. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Longe de o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese que faltarem 5 para 50 justos, destruirias por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei, por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar? Aquilo que tu deixaste para nós na palavra, trazendo revelações de uma realidade que prevalece e vai prevalecer até que o Senhor volte. A nossa humanidade decaída, a nossa humanidade carente de transformação, mas nesse diálogo de Abraão contigo, o coração dele sendo derramado diante de ti, um ensinamento que nos desafia a nós também nos derramarmos diante do Senhor, para te apresentar como ele apresentou, como ele clamou, por uma situação onde vamos clamar por teu amor, pelo teu perdão. E neste dia que é o Dia das Mamães, que desafios! Filhos e filhas, mamães, relacionamentos. Pode ser também pai com a mãe, o pai com os filhos. Mas tu és o Pai Criador, o Pai Salvador. E nesse sentido, então, nós, pelo contexto que acabamos de ler, queremos que o Senhor fale as nossas vidas, para que então possamos ter da tua parte um conhecimento que tem como objetivo nos assemelhar a ti, até que tu venhas, quando então tudo será perfeito, tudo será tranquilo.
Falamos das mamães, as que vivem, têm lutas, têm sofrimentos, filhos longe, filhos perto. Mas haverá um dia em que todas essas questões não mais subsistirão. E por isso, então, nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós destacamos um trecho da palavra, se houver porventura justos, versículo 24 da nossa leitura, aí no livro de Gênesis, capítulo 18. E aqui nós observamos, pensando no mês da família, ou mesmo nesse dia das mamães, Abraão, um papai que se preocupou em orar por famílias, não só a família dele, mas por outras famílias. E essa é uma conclamação da palavra. 1 Pedro 2, 9 e 10. A palavra coloca diante de nós a importância de desenvolvermos um ministério de intercessão. E como é que tudo isso começa? Tudo isso começa com o que a palavra designa para nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. No livro de Gênesis, no capítulo 18, versos 22 a 33, tem toda uma descrição dessa família, a começar aí pelo patriarca Abraão. E o chamado de Deus foi para que ele abençoe todas as famílias da terra. Isso foi algo que Deus colocou diante de Abraão. E essa oração de Abraão pelos seus parentes que estavam em Sodoma e Gomorra, nós podemos dizer que serve de inspiração nestes tempos, para que cada um de nós possamos lutar a favor de nossos familiares que estão no mundo. É interessante que nesse clamor de Abraão, lendo no livro de Gênesis esses textos, Abraão salvou Ló. Não só ali em Sodoma e Gomorra, mas tantas outras vezes. E por que Abraão fez isso? Porque Abraão tinha um compromisso espiritual de cuidar de sua parentela. Qual é o desafio para a igreja do Senhor? Aprender a interceder por vidas salvas nas suas lutas, mas também por vidas perdidas, que também estão lutando, com uma diferença de que estão lutando sem a dependência de Deus, por meio de Cristo Jesus. Então, esse texto nos ensina hoje como é que nós devemos interceder pela família. Então, no exemplo de Abraão, para o tema que especificamos, versículo 24, se houver porventura justos, o que nos chama a atenção é que nesse clamor, versículo 23, da mesma forma que Abraão, aproximando-se dele, disse, então, qual o desafio para mim e para você? Aproxime-se de Deus. Aproximar-se de Deus claramente denota que temos uma vida de intimidade com Deus.
se achegar a Ele. Olha lá na sua Bíblia, Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então Deus falava com Abraão porque Abraão falava com ele. É uma via de mão dupla. Se você quer que a sua família seja abençoada, deve começar com você. E o que é que deve estar em evidência nesse viver que nós vamos colocar diante de Deus e dos homens? Uma vida de oração na presença do Senhor. Uma vida em que a palavra de Deus esteja em nós. Quando eu e você temos a palavra, nós podemos dizer que nós temos uma consequência, a consequência de ser controlada pelo Espírito. Mas o ser controlado pelo Espírito implica em ter a palavra diante de nós, dia a dia. E apesar das nossas orações, na verdade, essas orações são atendidas não por aquilo que nós queremos, mas pela misericórdia e pela soberania dele. E a pergunta que fica para esse ensinamento, aproxime-se de Deus, é: você tem uma vida devocional? Busque a presença do Senhor. Um segundo aspecto, que é o verso 22, para essa interrogação que Abraão acabou no seu diálogo com Deus colocando, no tema principal, se houver porventura, e aí ele tinha os quantitativos de justos. Mas a palavra nos diz que Abraão não só se aproximou, o segundo aspecto é: permaneça na presença do Senhor. Você entende a palavra permanecer? A palavra permanecer implica em perseverar, em se firmar, em não desanimar. Verso 22 diz: Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. A gente pode dizer então que a oração de Abraão se caracteriza por ser uma oração perseverante. Você viu quantas vezes ele repete no texto que nós lemos? Verso 30, falarei ainda. Verso 32, me atrevi a falar. No próprio 32, lhe falarei somente mais esta vez. Então o texto bíblico coloca como importante essa característica de Abraão. Ele não parava de orar por seus familiares. Sua fé era de tal forma que ele deixou claro para Deus que só pararia de orar quando tivesse a resposta. Infelizmente, muitas pessoas até oram por suas famílias, contudo não perseveram. Então, o que eu e você precisamos fazer? Colocar um propósito, mas também estabelecer a meta de perseverar, de não parar. Há aquelas pessoas que pensam que uma única oração é o fim. Não. É o fim dos seus problemas, o fim das suas dificuldades. Esse texto mostra para nós que não é assim que funciona. É preciso perseverar em oração. Então, qual é a pergunta que podemos colocar diante de nós e como é que a Bíblia nos responde? Você tem sido perseverante em oração por sua família? Recentemente, nas mensagens, nós observamos isto. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar, em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo.
Mas este clamor, para que Deus nos responda, onde a pergunta seria: queremos a bênção do Senhor? Olha lá, 2 Crônicas 7,14. Talvez você saiba até de memória. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu irmão, minha irmã, continue orando. Não importa se teremos o sim do Senhor, ou se Ele nos dirá espere, ou mesmo que Ele diga não para nós, quanto ao nosso lar. Ele sabe todas as coisas. E nesse encaminhamento, algo que caracteriza ainda a vida de Abraão, versos 26 a 31, que é o nosso terceiro aspecto, é: confie no Senhor. Confiar no Senhor coloca diante de mim e de você um propósito claro, um propósito confiante, um propósito esperançoso. Você viu quanto ser Abraão, no diálogo com Deus, especificou? Se houver ali, com que quantitativo ele começou? 50. Continuou falando com Deus, 45. 40. 30. 20. 10 justos. Abraão, então, pode-se dizer, sabia o que queria e falava a Deus com ousadia, dizendo: eis que me atrevo a falar com o Senhor. Então, esse caminhar confiante no Senhor, ou para caminhar confiante no Senhor, Abraão estabeleceu metas para a salvação, no primeiro plano de sua família, mas também de outras famílias de Sodoma e Gomorra. Seu propósito estava claro, ele não abriria mão da salvação de seus familiares. Não é preciso mais ter medo de se achegar a Deus, porque Jesus nos abriu o caminho. Ele é o nosso intermediário, na verdade ele é o único caminho. E por meio dele, então, podemos fazer intercessões, nos achegando a Deus, nos aproximando de Deus. Olha na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versos 19 a 23. Hebreus 10, 19 a 23. Esse texto, num resumo, seria que todo filho, toda filha do Senhor pode se aproximar confiante, mas também em obediência. Então, esse é um olhar para as necessidades, mas um olhar não só para as necessidades externas, mas também para o interior do coração humano, para que esteja em ordem. O texto diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que o texto diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então você percebe que esse andar confiante no Senhor
tem toda uma estrutura que vem dele primeiro, vem da sua fidelidade. Então, meu irmão, minha irmã, por isso devemos buscar ao Senhor com ousadia, buscar ao Senhor com firmeza, apresentando a Ele o que desejamos para a nossa família. E claro que a pergunta aqui é: você sabe o que deseja para a sua família? Fale com Deus o que a sua família precisa. Então, num resumo dos 3 aspectos desse contexto de Gênesis 18, 22 a 33, onde Abraão conversando com Deus, no nosso título da mensagem é: se houver porventura justos. Entre a palavra porventura e justo tem os quantitativos que Abraão apresentou a Deus para que ele pudesse derramar a sua misericórdia. Então podemos nos autoexortar por meio da palavra. Não deixe de orar por sua família. E de que maneira a gente faz isso? Aproxime-se de Deus. Se você prestou atenção no texto, Deus disse não para Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra. Sabe para que Deus disse sim? Para a família de Ló. Mesmo assim, a esposa de Ló não prosseguiu. Mas os outros, pelo entendimento do texto, se salvaram. Mas tudo isso pela oração de Abraão, se aproximando de Deus. Nesse processo de oração, dos conflitos da vida, das situações que nos afetam, olhando para o exemplo de Abraão, permaneça na presença do Senhor. Deus ouve a oração e a sua resposta é sempre justa. Tem um pequeno louvor, não lembro quem fez, mas é um louvor maravilhoso. Porque o louvor, baseado em um salmo, ele diz que a oração que fazemos a Deus é uma oração que Ele nos ouve. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração. Pode ser que não consigamos tudo o que queremos de uma só vez. Mas a gente sabe que Deus vai derramando sobre nós as suas bênçãos à medida que vamos permanecendo na presença do Senhor em oração, em obediência. Isso nos leva então a confiar nele. Confie no Senhor. Podemos afirmar que nem sempre recebemos o que queremos, e sim o que realmente precisamos. Olha para sua família, ou talvez para as famílias da igreja. Por que ou por quem você precisa interceder? Ore por cada familiar seu. Ore pelas famílias dos salvos por Jesus Cristo. Ore por aqueles que ainda não se renderam aos pés de Cristo. E se eu e você buscarmos na palavra exemplos disso, você, por exemplo, vai encontrar Daniel. No livro de Daniel, a palavra diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, perseverantemente. Por essa razão, ele sofreu perseguições, passou por testes. Então, que eu e você possamos cumprir o que Colossenses 4:2 e Tessalonicenses 5:17 nos dizem. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E o outro texto, Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar.
E assim como para Abraão, verdadeiramente, Deus espera a nossa oração. Amém. Oremos. Ó Pai querido, por aquilo que ainda somos, limitados, imperfeitos, inadequados, Tu tens nos apresentado Jesus Cristo, Teu Filho amado, para que o Senhor, dia a dia, transforme a nossa vida. Mas há algo que de nós precisa ir a Ti, no sentido de que é isso que o Senhor nos ensina. Pela vida de Abraão, para um mundo corrompido, como Sodoma e Gomorra, e hoje não é diferente. O mundo se corrompe, o mundo se autodestrói. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos para que nos aproximemos de Ti, dia a dia. Para que permaneçamos diante de Ti, perseverantes e, acima de tudo, confiantes, ou seja, creiamos que o Senhor fará aquilo que é o melhor para nós, por Tua soberania, por Teu amor, por Tua justiça. Fortalece as famílias, ó Pai, para quem está perto ou para quem está longe, para que reconheçamos esses ensinos maravilhosos, para não viver independentes, na busca de auxílios que não são do Senhor, que podem até nos ajudar por um momento. Então nós podemos reconhecer aqui que a alegria vem do Senhor, que é a nossa rocha. E assim como foste com Abraão, Tu és hoje com cada família pelo mundo afora, que um dia já se renderam aos Teus pés. Na verdade, a Tua graça e misericórdia pode ser derramada até para famílias que não creem em Ti, mas ficarão para este tempo apenas. Mas quando nos rendemos a Ti, essas bênçãos que são derramadas neste tempo, nós temos a promessa de que estarão não mais num processo de perfeição, mas em perfeição completa, porque seremos como Cristo, Teu Filho amado. Abençoa as famílias, abençoe as mamães. Anima, conforta, consola, por meio da Tua palavra, por meio das orações, por meio da comunhão, que hoje estamos em comunhão distante, não é presencial. Mas que bom que é o Senhor que está nos sustentando. Em nome de Jesus. Amém. Rocha eterna foi na cruz que morreste Tu, Jesus. Vem de Ti um sangue tão que me limpa todo o mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar pode o pecador salvar, só Tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-Te perdão, Senhor, pois confio em Teu amor.
atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao meu lar subir e teu rosto em glória ver, rocha eterna